Sala TUSP, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala TUSP, essa é a nossa sala virtual, onde a gente conta histórias da história do teatro. E hoje estamos conectando dois estados. Eu, Maria Tendlau, estou em São Paulo, Chico Pérez em Bauru. Olá, Chico. Tudo bom com vocês? Agora voltando online, em linha, né? A semana passada eu estava out, porque você estava numa ligação analógica, mas essa semana estamos aí online, os dois ao mesmo tempo. E estamos conectando com Minas Gerais, Belo Horizonte, com a professora Sara Rojo. Olá, Sara. Olá, Maria, tudo bem? Olá, Maria, tudo bem? Estou feliz de estar com vocês. Obrigada pelo convite. Nós estamos muito felizes, até porque hoje a gente sai um pouco aqui do nosso território, talvez para olhar ele com um distanciamento, que sempre é bom, para falar de um assunto, especialmente eu e Chico gostamos muito, que é o teatro chileno. A professora Sara, ela é titular da Universidade Federal de Minas Gerais, da Faculdade de Letras, mas ela tem uma formação em vários lugares, né? A primeira formação na Pontifícia Universidade Católica do Chile, tem mestrado na State University of New York, mestrado também pela Pontifícia Universidade Católica do Chile e doutorado em literaturas hispânicas pela State University of New York. Também um doutorado na Università degli Studi di Bologna. Ou seja, nós estamos falando com uma pessoa altamente qualificada e, além de tudo, uma pessoa muito acessível, muito querida. A gente se embebedou um pouco, eu e Chico, de vários artigos seus essa semana. E aí, assim, a gente começou a fazer um caminho aqui, mas eu acho que o mais interessante é a gente ir na conversa. Então, só para começar o assunto, eu sugiro a seguinte pergunta. A partir das formas de produção e das organizações do teatro feito, o teatro de pesquisa, não exatamente o teatro comercial de mercado, mas o teatro mais ligado à reflexão, ao questionamento, no Brasil e no Chile, quais as diferenças dessa forma de organização? Existem? Bom, eu acho que tem duas coisas que são bem importantes. Primeiro, é uma questão de universo a ser pesquisado. Eu acho que no Chile há uma presença da memória muito maior, da história muito maior. Há um movimento benjaminiano, se você quer, ou seja, uma ida ao passado para entender nosso presente. E esse movimento traz um tipo de estética em que a situação, por exemplo, da ditadura volta muito mais nos textos dramáticos. Volta de diversas maneiras, volta a partir de micropolíticas ou de macropolíticas, mas aparece muito mais isso. O questionamento a partir da descoberta da América, ou devo falar descoberta, porque já estava descoberta há muito tempo, mas, enfim, da chegada dos espanhóis ao Chile, os grupos indígenas, o que aconteceu com eles, a luta deles, os Mapuche, que é o movimento indígena mais forte do Chile, eles brigaram durante 300 anos com os espanhóis e depois com o povo chileno mesmo. Então, há esse movimento que eu acho que é fundante, que é essa questão de qual seria o tema, não? Do qual se está falando. Agora, em termos de produção, há uma diferença também. Aí é bem mais complexo, porque, por exemplo, eu acho que se falamos de produção no Brasil, depende dos estados, muito dos estados. Tem estados em que as leis de incentivo ainda funcionam, tem outros no que funciona nada. E então a gente não poderia falar do Brasil como um todo. Me parece que é complexo. Se eu falo de Minas Gerais, em Minas Gerais, o movimento de teatro de grupo é bastante forte, bastante forte.
Y eso es muy importante, porque cria uma forma de produção a partir de a coletivização dos fazeres. Esse movimento de teatro de grupo que eu conheço de Minas, que é incrível, que em São Paulo também tem bastante força, ele se assemelha ao teatro independente no Chile? Não, isso é o que ia falar. Eu acho que tem momentos em que no Chile apareceu um teatro de grupo de forma mais forte, que eu falaria que em um momento democrático do governo de Salvador Allende, de la Unidad Popular, inclusive en un momento en que de revolta que se comienza a organizar todo contra la dictadura, o movimiento de teatro de grupo tiene una fuerza bastante evidente. Mas en este momento en que hay un neoliberalismo bastante a ultranza, o sea, un neoliberalismo que funciona con una dinámica de imposición, hasta por las cuales teve las revoltas del 2019 en Chile y que continuarían existiendo si no fuese porque esta pandemia tenía todo el mundo muy cuarentenado, si esa palabra fuese posible de decir, ¿no es? Entonces, ¿qué acontece? Eso destruyó a estructura de teatro de grupo y comenzó a funcionar una cosa de asociaciones para proyectos específicos, como este es un proyecto, este es un dramaturgo, y vamos a trabajar con ese proyecto. Entonces, por ejemplo, você vai ver que na dramaturgia de X autor, não necessariamente vai ter os mesmos atores que na próxima dramaturgia do mesmo autor, porque se vão associar por projeto que às vezes tem como núcleo, como hecho um diretor, ou às vezes um dramaturgo, ou um dramaturgo-diretor, mas não são continuidade, não são por exemplo, eu trabalho há 25 anos com um grupo em Minas Gerais e há 6 anos com outro. Essa estrutura não existe, existiram sim, e foram importantíssimas, porque sem elas, talvez, todo um movimento de subversão contra a ditadura teria sido pior, teria sido mais fragmentado. Mas é impressionante, o neoliberalismo e toda a força do capitalismo entrou de uma maneira que desestrutura este modelo. Eu estava pensando como isso se reflete aqui também. Eu estava pela manhã numa reunião do Fomento, que é um processo, né, também uma conquista histórica, como a situação dos grupos atualmente em São Paulo é bastante crítica, né? Sara, quais são os 2 grupos que você faz parte? São as Mulheres Míticas, E outro Mayombe, grupo de teatro. Uma coisa que queria falar com você a propósito do que você está falando. Para que exista um movimento de teatro de grupo, é fundamental que existam certas condições. Se em um momento ditatorial não existiam leis de incentivo, claro, de jeito nenhum, mas existia uma sensação de que a arte tinha um trabalho, digamos, em um processo de resistência. De fato, por exemplo, alguns grupos, como el que dirigió Ramón Grifero, Teatro Fin de Siglo, ellos tenían una sede que era un antiguo sindicato, en el cual se hacían fiestas punky, underground, completamente underground. Y esas fiestas financiaban el grupo de teatro, financiaban la posibilidad de hacer teatro. O sea, existía un entender, un movimiento social y un movimiento artístico dentro de una estructura só. Que yo acho que na verdade, no Brasil é a única alternativa que temos. Que a gente comienza a entender como un movimiento cultural, un movimiento das universidades, un movimiento social, dentro de un movimiento más geral, porque é evidente nas atuais condições as possibilidades que temos de leis
de incentivo son pocas. Inclusive las que existen están o no llegan, o llegan tarde. Você estaba en una reunión de mañana, entonces você sabe lo que estoy hablando. No llegan, llegan tarde, llegan mal, llegan a pocos, y las universidades no reciben, pues están trabajando con a USP, no reciben o que precisan para que a universidade possa criar, por exemplo, uma força no campo da arte, da cultura, etc. Então, a alternativa que temos é começar a criar redes que nos possibilitem isso, redes que nos possibilitem colectivamente repensar tudo isso. Certo. É isso, eu fiquei encantada com o Grifero, que eu li um artigo, na verdade, é um artigo mais antigo seu, sobre a Isidora, o Grifero, o Radrian, e, enfim, sobre alguns desses dramaturgos na década de 80. O Grifero trouxe, quando chegou do exílio ao Chile, o elemento mais interessante que trouxe foi o trabalho com a dramaturgia do espaço. Ele começou a criar em lugares alternativos, com possibilidades que não existiam em um teatro mais formal no Chile, nesse minuto. Então, ele traz uma vertente que caminha por outras coisas, essa mesma ideia da festa e o teatro, e que fosse um sindicato, e que trouxe, digamos, uma mudança bastante radical. Ele é um homem jovem, 60 anos, por aí, eu acho que nasceu como 60 e poucos deve ter, mas ele tem uma teorização interessante, e tem uma dramaturgia que marcou uma época, sem dúvida. Ele era o diretor do Teatro Nacional até o ano passado, ou retrasado. Vamos, então, conversar um pouco sobre a geração mais recente, que a gente estava exatamente antes de gravar aqui essa conversa, falando sobre uma diferença grande que tem num trabalho feito pelo teatro no Chile, que diz respeito à memória, e de uma forma muito, acho que, diversa do Brasil. Para começar, teríamos que discutir se o Brasil faz, de fato, algum trabalho de memória. Mas, ainda assim, especificamente, que eu achei muito interessante, foi a forma das dramaturgias que você apontou em um dos artigos, que é a dramaturgia do horror. Sim, o artigo é Memória do Horror, As Brutas, de Joan Radrigan, Ransposo, de Luiz Barrales, e O da Penha, de Isidora Stevenson. A gente vai deixar o link desses textos embaixo para que vocês que estão ouvindo a gente possam ler o texto depois. É interessantíssimo sobre a narração desses espetáculos. Então, mas complementando a pergunta, a gente estava falando sobre uma diferença, além de abordar a memória, uma diferença de procedimento, em que a realidade e a ficção se encontram, sobrepondo tempos, e que, em alguns casos, há uma voz ficcional subjetiva, mas que lida com fatos históricos concretos. Bom, eu acho que gostaria de falar de três coisas, se eu penso. Primeiro, essa nova geração de autores pós-ditadura é uma geração muito, muito interessante. Primeiro, porque eles fazem uma pesquisa de fundo, digamos, em um campo histórico. Eles sabem do que aconteceu muito a partir do que escutam, do que se lê, do que existe, por exemplo, no Museu da Memória, em Santiago, de los lugares de memória, e começam a entrar em um processo de discussão. Tem esse elemento. E tem um segundo elemento, que é o fato que eles trabalham em campos diversos. Então, eu vou falar apenas de 3 autores, porque senão não paro nunca mais, não é? Então, vou falar de 3 autores que me parecem bem, bem diferentes, e que são, talvez, como na ordem cronológica, assim. Primeiro, Guillermo Calderón, que vocês devem conhecer, porque também é roteirista de cinema,
Neruda, por exemplo, de Larraín, foi o roteiro dele. Uma peça que montou Mulheres Míticas o ano passado, Classe, é dele. Él fue a un mix de Sao Paulo con Escola, con Mateluna. Entonces es un autor bastante conocido aquí, ¿no?, en Brasil. Y él tiene una marca que me parece muy interesante y que, na verdade, de la cual yo falei en este libro mío, se llama Teatro Latinoamericano en Diálogo, Producción y Visibilidad. Yo falei un poco en ese libro, porque falei de dois autores mais ou menos da mesma época e geração, e falei de Sérgio de Carvalho e falei de Guillermo Calderón. Então, no caso de Guillermo sempre vai apresentar temas que são polêmicos no Chile. Ou seja, que não existe acordo nacional com relação a isso. E segundo, ele não vai entregar uma verdade estabelecida sobre isso. Ou seja, é um tópico em contradição e um sujeito em contradição. Porque, por exemplo, se estamos falando de Escola, estamos falando da guerrilha. Da guerrilha que se estabelece um movimento por la vía armada contra a ditadura no Chile. Então, aí a discussão é: a violência é legítima ou não? Você tem claro o que significa essa violência? Quando seria legítima? Quando não seria legítima? E essa é uma questão fantástica e que aparece, como falei, nos roteiros dele. Neruda, de Larraín, aparece. Neruda, quem é? É o sujeito exemplar, fantástico da poesia da América, del canto general, ou é um sujeito em contradição que gostava do vinho, das mulheres? Como é? Ou é as duas coisas? E há um trabalho para que o espectador, o leitor, ou quem seja que está assistindo a essa dinâmica, entre no processo e se comprometa, assuma. Ou seja, há um teatro dialéctico de nova forma. Um teatro dialéctico não como era na geração dos anos 70 no Chile, em que a resposta estava dada. Tese, antítese, síntese. Não, agora é tese, antítese e contradição. Vamos ver o que passa com você. Como a Elizabeth Relin fala no texto dela, que é uma apropriação de experiências passadas. É uma apropriação de experiências passadas, mas em contradição. Sim. Ou seja, em luta de contrário. E isso é o que me parece mais interessante. Por exemplo, se fala da Guerra do Pacífico, que era a guerra que teve Chile contra Peru e Bolívia. E aí se fala e se discute isso, não? E se discute dentro do texto. Ou, por exemplo, em classe, se discute a aula, a situação do professor, a situação do estudante, mas mostrando a parte fraca também desses sujeitos. Não só como heróis nacionais, sino como uma discussão de que aconteceu com você nisso. E isso me parece que muda o campo, digamos, de visão. Porque há por exemplo, em Mateluna, uma das pessoas que fez depoimento para fazer Escola é preso. Estou falando de um fato histórico. É preso acusado de um assalto a um banco. Está preso até hoje. E aí o grupo de teatro e Calderón ficam absolutamente agoniados com essa história. Começam a discutir. E a pieza é o processo de discussão com relação ao que aconteceu com ele. Vão e conversam com ele e falam: a gente acredita em você, entendemos por que você fez isso. E ele fala: obrigado, mas eu não fiz. Eu não assaltei nenhum banco. E é o processo de mostrar isso, de mostrar com toda a força isso,
até llegar a un momento en que se cuestiona tudo, se questiona as provas que deu a polícia, etc. E aí tem um elemento que me parece fundante, que é que, digamos, a reflexão não termina. E eles continuam apresentando essa peça e a reflexão continua. E Guillermo Calderón sempre fala que essa peça foi feita para conseguir a liberdade de Mateluna, que não consegue. Então fala, fracassamos. E aí vem a próxima peça, que é Dragón, que eu fiz a introdução para apresentar, para a estreia me pediu para que eu apresentasse uma introdução em um programa que existe na Universidade Católica, onde foi apresentada. E eu fiz isso, e a peça era completamente diferente. Caminhava por el fazer teatral. Claro, trazia ecos do Brasil, do racismo, porque senão não seria Guillermo Calderón. Mas o foco estava em um fazer teatral. E como funciona isso? E também questionando todo esse fazer teatral. Questionando a performance, questionando a peça de teatro, questionando tudo. Há uma força que eu sinto, eu amo Calderon, e há uma força que eu sinto de um despojamento cênico que é altamente crítico em relação ao próprio fazer teatral. Isso, por mais que não seja mencionado, ele está o tempo todo em jogo, como exercício dialético também. Bom, a primeira peça que conhecemos dele, Neva, que está traduzida ao português, Neva, ela é um debate sobre se Stanislavski, se Brecht, se como funciona, que passa, porque le preocupa isso. E quando se apresenta originalmente, se apresenta em um quadrado pequeníssimo, com uma luz. Acabou, não tinha mais nada. Era uma luz e esse quadrado. Um despojamento total. É bem interessante. Bom, no caso de Isidora, de Isidora Stevenson, sim. No caso dela, que cronologicamente seria a segunda, ela traz o discurso às mulheres, que evidentemente é um discurso muito importante, porque as mulheres no Chile viveram um movimento com os desaparecidos, um movimento feminista muito forte, um movimento em muitas áreas, mas tem um corpo de mulheres tradicionais por las quais não aconteceram todos esses movimentos e continuaram vivendo suas vidas de maneira mais tradicional. Bom, no caso dela, ela coloca a Hilda Penha, especificamente, na situação de uma manicure que trabalha em um salão de beleza e que um dia vai assumindo um filho. E esse ir assumindo um filho me parece absolutamente fantástico, porque há um questionamento do que supostamente é o que seria ser mulher, que é ser mãe biologicamente. E há um questionamento, porque ser mãe não significa assumir, ter um filho biológico, significa assumir outra vida na Terra. E a peça é contando como foi assumindo esse filho na Terra e como foram tirando dela esse filho, como foram tirando dela e como quem tira é uma força sem nome, um poder sem nome, um estado que desgarra, o qual ela não entende. O filho morto num assalto. Ela fala, não, meu filho não é Lautaro, que seria um movimento guerrilheiro de escola de Calderón, ¿no? de la peça que falávamos antes. Ela fala, não, meu filho não é, porque ela não conhece, é um mundo que não entende. E termina como cada vez que não se entende uma coisa, como falando, por favor, me ajuda a um bruxo ou alguém que supostamente tem poderes, que poderia trazer seu filho da morte. E é muito forte isso neste momento de pandemia.
Sara, essa peça nós assistimos no Chile, eu e Maria. Uma frase que me marcou o espetáculo foi que, em algum momento, a personagem vira para nós, ela fala, ela destrói a quarta parede, né? Ajá. E ela nos diz assim: ele foi meu filho. Eu não sei se fui a sua mãe, não tive a chance de perguntar. Essa frase me levou assim, eu praticamente às lágrimas, porque naquele momento, apesar de toda a história do Chile ser uma história que tem alguns paralelos com o Brasil, mas tem umas especificidades que nós talvez não vivemos e não tenhamos conhecimento, naquele momento eu me coloquei no lugar dessa personagem e entendi a dor do personagem particular e depois a extensão desse particular para o geral, né? Essa foi uma das grandes diferenças que eu falei com a Maria a respeito do teatro chileno, desses autores que nós vimos, né? Que eles partem de experiências pessoais para falar de uma situação mais social. Essa questão na Isidora, ela é bem potente mesmo, né? Pode fazer alguma ligação dela com algum movimento de teatro? Isso é uma tendência ou é específico desses autores que você selecionou no artigo? Não, eu acho que, eu não sei se vocês vão ver, mas esse livro se chama Teatro y Traducción de Teatro. Ahí en ese libro, que fue editado por la Relicario, está a traducción de Hilda Peña, feita por mí y por duas pessoas más. Está publicado no Brasil. Y clase de Guillermo Calderón, esqueci de falar, acabou de ser publicado, há 2 dias atrás, saiu o livro Mulheres Míticas em Performance, que vai trazer classe e o deserto, que é uma adaptação livre do romance Carlos Franz, que é outro chileno. A pergunta tua, se não vou esquecer, a pergunta de Francisco, é assim, eu acho que o campo da micropolítica, como paso para macropolítica, es una técnica que se usa bastante en Chile. Va a aparecer en clase de Guillermo Calderón, ou seja, você tem um cenário no qual tem uma estudante e um professor no texto original. Na montagem nossa tinha 2, mas no texto original tem um. Ou seja, uma sala de aula, ok? E em Hilda Penha, você tem uma mulher que é esta mulher que vai assumindo um filho que era um menino de rua, vai assumindo até ter absolutamente como filho dela e logo vai perder esse filho. São microespaços para entender o que acontece nos macroespaços. No macroespaço da educação chilena, não? E das revoltas dos estudantes no Chile, que são bastante parecidas às revoltas que teve aqui, quando as escolas que foram intervidas pelos estudantes aqui no Brasil, ou as universidades, e logo em Hilda Penha é um microespaço de entender a perda, que de novo a gente poderia entender, por exemplo, como essas mulheres que em São Paulo perderam os filhos, na favela, ou seja, um microespaço para entender o macro. Mas é a história dessa mulher específica, Hilda Penha. Penha, peñasco, ¿no? La idea de algo duro, e como esse duro, você se tem que fazer dura para poder sobreviver no espaço, estar. Há um movimento nesse sentido. Eu acho que é uma estética que não só existe no teatro, existe também no romance. Por exemplo, El Desierto de Carlos Franz é um romance como de 500 páginas, que a gente fez essa adaptação para o teatro. Ele é uma situação específica, uma mulher que sai ao exílio. O que aconteceu com essa mulher antes? Por que foi para o exílio e por que volta ao Chile? Há um movimento aí do específico para entender tudo, para entender a repressão militar, o exílio, a volta do exílio.
mas tudo a partir de quem? De Laura, uma pessoa específica. Eu acho que esse movimento do particular ao geral é bem interessante, porque traz uma diferença com esse teatro como macro histórico, não? Como de grandes movimentos. E traz trabalho com as subjetividades que falava a Maria, que é importante, porque não é, você não se constrói a partir de grandes movimentos, se constrói a partir do que você sente, do que João sente. Talvez isso seja, talvez seja essa a força que a gente sente quando assiste teatro chileno. E eu peguei uma frase sua que eu achei muito bonita, que eu vou repetir aqui, agora eu já não sei mais em que texto, mas enfim, eu vou falar traduzido no meu português, então talvez seja exatamente isso, que a arte nos leva a lugares escondidos no discurso racional, espaços em que há uma presença contundente do jogo político e social de um país. E, para mim, isso foi uma tradução tão reveladora, sabendo que assim a gente tem uma tradição do teatro político no Brasil por um teatro épico, e talvez até o fato de você ter comparado com o Sérgio é interessante, né, com o Latão. Um teatro que diz, não, só podemos tratar de assuntos gerais com a forma épica. Basicamente, uma ideia, estou generalizando, mas seria isso. E um abandono progressivo da cena dialógica ou de certas estruturas do drama. E aí, quando a gente vê uma potência de uma dramaturgia, por exemplo, a do Calderon, que é na palavra, é na discussão, mas que ela alcança essa amplidão da questão política, ou o da Hilda, que é maravilhosa também, que tem toda essa sutileza de um monólogo, muito sensível, mas que alcança uma potência política incrível. Você nota a diferença no teatro brasileiro, assim, ou você percebe em alguma expressão brasileira uma força parecida? Eu acho que, não sei, estou pensando que de alguma maneira o teatro brasileiro, de novo vou falar por estado, porque, ai meu Deus, insisto, Brasil é grande demais, como vai falar de todo o Brasil, ou seja, muito grande. Não, mas eu sinto que há um movimento de entendimento da relação que existe entre as duas coisas. Estou pensando, por exemplo, que estive em São Paulo, estou tentando pensar em coisas que estiveram em São Paulo e que possam fazer sentido para vocês. Por exemplo, Madame Satã, não sei se vocês viram, do grupo dos 10. Vieram? Ok, sim. perfeito. Então, por exemplo, em Madame Satã, se trabalha a partir de uma personagem, mas para falar do movimento negro, da dinâmica, e se fala de uma personagem histórica, de quase um mito, para construir um pensamento que é muito maior que isso, que não tem a ver apenas com Madame Satã, sino que tem a ver com o movimento negro, com o movimento social, e com uma questão de fundo que tem hoje no Brasil, que tem que ser pensada ou sentida, né? E eu acho que se caminha nessa linha. Eu penso que existem experiências nesse sentido. É difícil quando você não tem a dimensão da globalidade, porque o que se faz, por exemplo, em Salvador, ou que se faz em diversos lugares, a gente tem menos acesso ou tem acesso por estado, e isso dificulta, digamos, a aproximação a um todo. E talvez não tenha que ter a aproximação a um todo também, não tenha que ter. Mas o que me parece é que hoje se está criando coisas a partir de essas identidades diferentes, ou seja, a segunda preta, essa experiência, por exemplo, que tem a ver com certos grupos identitários que de alguma maneira ajudam a pensar certa coisa particular. Agora, o que me parece menos presente
yo no falaría que no está presente, porque está, por ejemplo, no Teatro de Sérgio, está, de Sérgio de Carvalho, é a presença da história. Ele faz, com Espanha Pedra, por exemplo, um trabalho histórico muito interessante. Agora, a presença da história eu vejo menos, vejo só em algumas experiências pontuais. E aí eu queria falar do terceiro dramaturgo que me parecia interessante, porque isso me vai poder explicar o que quero. O terceiro se chama David Arancibia. É o mais jovem de todos, é super novo, deve ter 20 e tanto, ou menos de 30, ou seja, nasceu como ontem. Ele, por exemplo, ele trabalha com o Teatro Mapuche especificamente. Então, ele estava vivendo no sul do Chile, em Concepción. Eu conheci lá, estava sendo professora visitante o ano passado lá, então conheci ele. E ele, por exemplo, vai trabalhar com as comunidades, vai entender esse movimento, vai saber o que está falando, vai aprender a língua, Mapudungum, ou seja, vai aprender a língua mesmo. E vai a ver esse universo, mesmo sendo ele uma mistura. Ele não é Mapuche 100%, ele é uma mistura, mas ele se assume como mistura, se assume desse lugar da mistura para falar, para compartilhar, para viver. Uma das obras mais importantes dele se chama Ñuque, que significa mãe, e que de alguma maneira me faz uma relação com Hilda Penha, e que me permite pensar esto do movimento negro no Brasil, mas ele faz um movimento histórico com o movimento Mapuche, que sinto menos em Brasil. Ou seja, que sinto menos presença. Talvez puro desconhecimento meu, e com certeza deve existir, porque, como falei, Brasil é gigante e impossível saber tudo. Mas do que eu conheço, essa coisa mais histórica, de ir para trás, que aconteceu na colônia, como chegaram, como funcionou, isso me parece que aparece menos. Mas o identitário de Ñuque, me parece que aparece no movimento negro teatral. A gente ficou pensando sobre exatamente essa relação, porque a questão indígena no Brasil é terrível, né? A questão de opressão. Está morrendo muita gente. É impressionante, uma situação que é quase de loucura. Não, genocídio, necropolítica, genocídio, terrível. E aí a gente tem, na verdade, no Brasil, talvez também pela quantidade de povos, embora os indígenas em si tenham entendido que é a parentagem, que eles chamam de parentes, né, que é a associação como todos indígenas, que dá força para eles, mas é muito difícil de falar de uma cultura única, talvez no Chile... Não se pode. Há uma cultura mais presente que a Mapuche, porque são muitos mais, mas tem outros povos também, muitos outros. Mas aí nós, tentando fazer uma comparação, acho que talvez só o movimento negro tenha começado a colocar em cena essas questões, né? Com relação aos indígenas, até alguns exemplos começaram a surgir, mas são poucos ainda, me parece, ainda mais para eles terem problemas. Em Dourados parece que tem algumas experiências nessa linha, e acho que é fundamental, é importantíssimo. O vídeo nas aldeias, que é um trabalho feito pelos indígenas se filmando, né? Quer dizer, não é aquele olhar antropológico que vem de fora. Eu acho que no audiovisual a gente tem aí uma expressão mais forte, mas no teatro sinto que é. Mas eu acho que essa comparação a gente só consegue entender ela pensando no movimento negro. O movimento indígena, a gente não consegue alcançar essa dimensão do Chile. Bom, o movimento Mapuche no Chile e na Argentina é muito forte. Então, por exemplo, eles têm pensado a ideia da nação Mapuche, que atravessaria a Argentina e o Chile. Seria a nação Mapuche. E eles têm pensado em outra coisa que me parece fundamental, que é a ideia
de no solo pensar o mapuche en el lugar de él, en la aldea, no solo pensar ahí, sino el mapuche urbano, el que mora en la ciudad. ¿Y qué teatro faría? Y él llegaron a ese punto, él hace un teatro de mapuche urbano, que la idea de ese mapuche que está fuera, que corresponde a otras categorías, que tienen que trabajar con otras sociedades, con otro preconceito, y cómo funciona eso. Eso me parece fantástico. Y David trabaja con eso. Entonces, me parece que este grupo de dramaturgos jóvenes no Chile están entrando en los temas más polémicos nacionales. Ya como esa escuela de no evitar o como de cuestionar el papel. Y eso yo gosto de eso de no colocar como ejemplos de vida, sino de cuestionamiento do lugar. Sara, agora fazendo uma coisa que é um pouco. Lembrei que eu assisti o Calderon numa mesa em São José do Rio Preto, e alguém perguntou como ele se sentia como chileno, e de uma forma bem provocadora, que talvez seja o jeito dele mesmo, ele falou: eu não acredito nessas coisas de país. Acho meio tolo, assim, né? A gente deveria pensar fora disso. Mas eu vou te fazer uma pergunta super de país, de cultura diferente. Será que no Brasil a gente não encontra essa expressão nas artes porque a gente não teve a coragem de encarar certos traumas que o Chile, talvez até pela extensão do trauma, teve que encarar? Quer dizer, a gente não comprou a briga como a gente deveria ter comprado? Bom, tua pergunta é bem difícil. Primeiro vou falar de onde eu falo. Eu acho que estou acima de uma ponte. Se o Calderón fala que no, eso de países, él lo entiende muy bien, yo te falaría que si a mí me falan de qué lugar você es, yo falaría, bueno, yo no puedo falar que soy chilena hoy, porque no estoy morando en Chile. No puedo falar que soy brasilera, porque todos brasileños van a falar que yo soy chilena, entonces no hay llanta que yo fale. Entonces, ¿a dónde soy? ¿Dónde estoy? Ahí yo falo siempre que yo estoy en una ponte que tenga a ver con América Latina, como entender que yo soy latinoamericana, ¿ok? Entonces, vamos a comenzar por ahí. Yo falo de ese lugar, y por tanto con mucho cuidado y mucho respeto, porque no puedo falar como brasilera. Entonces, no me siento a voluntad de falar o que no hicieron los brasileños. Acho que no tengo derecho de hacer eso. Mas eu acho que a questão é que acontece. Por exemplo, vou colocar a coisa em presente. Não vou pensar nem nos traumas do passado, vou pensar no presente, na pandemia. Uma das coisas que mais me dá agonia neste minuto é que o número de mortos todos aumenta. Todos os dias aumenta o número de pessoas mortas. Que o número de pessoas mortas fundamentalmente está nos sectores com menos ingresso. E que o número de pessoas contagiadas também aumenta. E que esse número de pessoas contagiadas não sempre está nos sectores de menos ingresso, mas elas conseguem sair na frente. Então, é evidente que nós temos uma dicotomia. Estou falando apenas de número. Olha como tenho dedos para falar. Estou falando de números. E isso deveria colocar a todos nós em uma situação de questionamento e de revolta. E não necessariamente acontece isso. Isso me parece complexo. Isso me parece difícil. Você falou há pouco de genocídio. Ok, se estamos perante um genocídio, qual deveria ser nossa atitude frente a esse genocídio? O que deveríamos fazer? Como deveríamos reagir? E eu acho que aí há um problema. E um problema, o maior para mim, é que não se reage com unidade. A luta interna
entre todas as pessoas que acreditam que o que está acontecendo é um genocídio, às vezes é maior que entender que estamos frente a um genocídio e que devemos assumir isso coletivamente. É o mesmo que com a cultura e a arte. Eu acho que a rede, a aprender a estabelecer unidades é o fundamental. Ou senão a arte não tem lugar, senão a vida não tem lugar. Precisamos da vida. E para isso precisamos da unidade. Talvez por uma curiosidade brasileira, exatamente de entender como que é esse funcionamento e um pouco desse abismar que estamos, né, em relação aos brasileiros diante da violência que estamos vivendo, a gente pegou uma citação da Elizabeth Relin do texto seu e a gente foi atrás, eu e Chico, do texto originário que é Memória e Democracia. Ela é uma argentina cientista social. E desse texto, para mim fica muito forte saber que os procedimentos de trato da memória eles vão interferir, sim, na sua postura de cidadão e de busca dos direitos humanos. Então, quando você fala que não há um acordo, e ela cita o Chile como um lugar onde houve um acordo, diferente da Argentina, onde houve os julgamentos, enfim, e que no Brasil houve apenas um apagamento. Trabalhar com a história e com a memória é fundamental, você tem toda a razão. Mas o que eu estou querendo falar é que talvez isso é um problema, mas tem também um problema não escutar o outro. Não se escutarem. O grupo X tem preconceito com o grupo Y e não conseguem pensar nem para trás, nem para frente, com mínimas condições de unidade que permitiriam avançar. Eu acho que é um pouco isso. Mas a questão da memória que você está colocando, você tem toda a razão. Se um país sem memória é um país que não tem nenhuma possibilidade de caminhar ou não cair nos mesmos buracos. Agora, eu acho que a América Latina, não só o Brasil, tem esse problema. Mesmo no Chile, que vocês falam que tem um trabalho com a memória, eu acho que é insuficiente. Nós temos, na América Latina, uma tendência ao esquecimento. Inclusive, vou falar de um símbolo. Em Uruguai, que é um país que eu acho que é o que está melhor quase de todos nós, em Uruguai tinha uma prisão de presos políticos que se chamava Liberdade. Já comecemos por... Agora, isso virou shopping. Então, com isso, você percebe o problema da memória, que tem a América Latina inteira. Então, eu acho que, se bem é certo que na Argentina, no Uruguai, no Chile, o trabalho da memória é maior que no Brasil, não é suficiente ainda. Porque se fosse suficiente, muitas coisas não aconteceriam. Não estaria Piñera no poder, por exemplo. Se o trabalho da memória fosse suficientemente grande, não estaria Piñera no poder. Sara, eu também queria fazer um comentário a respeito da sua questão da memória, quando você falou sobre os grupos internos do país que eles não entram em acordo sobre a questão do que deve ser lembrado. Os governos fazem um jogo muito grande com essa dissidência de grupos no Brasil para conseguir abafar e fazer com que coisas sejam esquecidas, né? O exemplo maior é o que aconteceu com a menina agora que foi estuprada, não? As pessoas fundamentalistas que foram a fazer protesto em hospital, elas estavam falando em nome da família. Mas que família é essa que não apoia uma menina de 10 anos que foi estuprada desde os 6 anos? Como funciona isso? Sim. Isso no campo artístico, estou pensando na arte.
como a arte não se deve, ou tem que fazer um diálogo com isso. Ou seja, não, talvez não sei se contar o fato histórico mesmo, não, mas um diálogo que permita que a pessoa reflita. Porque é isso, não? É essa dinâmica. Como eles fazem uma performance, porque o que fizeram fora do hospital foi uma performance teatral. Ele com suas jaquetas pretas e com seu figurino, porque era um figurino que falava de família e de não sei o quê, ou seja, estávamos trabalhando no campo da imagem da família, da estruturação da imagem da família, para colocar uma questão que era absolutamente antifamília. Porque, ao mesmo tempo que esse grupo é contra o aborto, mas ele não se pronunciou em nenhum momento contra o estupro. Claro. Então, uma ação foi apagando a outra, e aí a próxima ação apaga a anterior, e assim nós fomos construindo uma história de um país apagado, porque a impressão que me dá é de que a cada dia, a cada hora, nós temos um apagamento da história passada para reescrever outra que é apagada, que é escrita, que é apagada, que é escrita. E essa questão da memória, a Maria falou o texto da Elizabeth Helin, mas o título inteiro é Memória e Democracia, uma relação incerta. E aí eu fico morrendo pela raiz com essa questão, como, por exemplo, com o teatro chileno, que nos faz rememorar de uma forma brutal as situações que se passaram, e ao mesmo tempo eu olho para o Brasil e falo, aonde essa parte que nós também sofremos do mesmo trauma em alguma instância, e ele não acontece, e não tem um trabalho em cima disso, talvez porque uma das questões, uma das respostas, seja essa questão sua, de que os grupos não chegaram em acordos para entenderem aonde está o trabalho, né? Aonde está o trabalho. Por exemplo, se você pensa há poucos anos, não me lembro quanto tempo agora, foram, por exemplo, toda esta história de vidas negras importam, não é? Uhum. E quantas pessoas morrem com relação a isso? Então, é evidentemente um campo histórico que tem que ser trabalhado, que eu insisto, eu acho que se faz, mas se faz de forma isolada, sem suficiente divulgação, com pouco recurso, ou seja, ninguém sabe muito o que está fazendo o outro, e talvez se existissem essas redes de apoio, se existissem acordos no campo artístico, como redes, como se fosse uma aranha assim, que trabalhasse junta, e essa aranha que trabalhasse junta pudesse ver o que faz o do lado, aí, ou pudesse divulgar o que faz o do lado, a questão poderia ter uma visibilidade maior, porque é um problema entre imagem e visibilidade. Quando nós sabemos muito mais de certas visibilidades públicas de conservadora, mas não sabemos de visibilidades do que nós poderíamos entender como manifestações por la outra via, é porque não temos as redes que nos permitam saber isso. E eles sim têm. Você falou, eu acho que eles sabem muito. Eles sabem muito. Eles têm um movimento muito mais forte que o nosso. São capazes de divulgar suas maneiras, tudo. A gente não consegue. Não consegue. Não, como sabemos que é de coisas que de alguma maneira poderiam marcar e trazer uma escola diferente em outro lugar? Isso eu acho que é o que deveríamos fazer. Sara, a gente, eu acho bacana isso, me vem a formulação há uma disputa da cena, não há só uma disputa da narrativa, como ficou meio comum. Você tem toda a razão. Da cena. E aí, pensando nisso, porque nos aproximamos do final do nosso tempo, infelizmente,
pensando na personagem da Hilda Penha, que tem exatamente a dificuldade de entender o que está acontecendo. Eu queria que você falasse um pouco do trabalho que vocês estão fazendo, você e as mulheres míticas, né? Oh, sim. Bom, a, primeiro vou falar disso da disputa da cena. Eu acho que você falou exatamente o que queria falar. Não consegui verbalizar, mas você verbalizou por mim de uma maneira excepcional. Não é uma disputa de narrativas, é uma disputa da cena, da imagem. Como nós digamos, transmitimos as imagens, como levamos essas imagens para frente. Essa é uma ideia importante. Agora, por exemplo, com Mulheres Míticas, estamos trabalhando de forma online, estamos com ensaios online, o que não é nada fácil, porque é um dispositivo todo novo, ter assim uma série de pessoas, a atriz faz experimento, eu intervenho no experimento, eu falo por aí, funciona, como dá, isso, tentando pensar exatamente na visibilidade, na cena, na imagem que vamos a transmitir, e que essa imagem tenha um sentido no Brasil. Ou seja, isso acontece com ela. Ela perde um filho por um fato histórico, político no Chile, que a gente não quer apagar, queremos contar isso, mas queremos dialogar com o Brasil. Como vamos a trazer esse diálogo? Como vamos a contextualizar essa imagem para que o brasileiro sinta que essa imagem também é sua? Isso vem desde o processo tradutório que a gente fez, até como e que trilha você vai colocar, como funciona, de que maneira. É muito interessante esse processo. Eu acho que é a ideia de que você tem um lugar de enunciação original, digamos, de origem, mas tem um outro lugar de enunciação de chegada, e que você tem que fazer uma dialética entre esses dois lugares para transmitir uma imagem, e que essa imagem tenha o sentido original, que era esta mulher que perde o filho porque por la violência do Estado, e que tenha sentido como chegada para entender que outras mulheres brasileiras, em outras situações, também perdem os filhos por violência, que tem a ver, muitas das vezes, com o Estado. Isso. Muito obrigada, gente. Foi um prazer estar com vocês. Nossa, foi um prazer enorme, Sara. Precisamos alongar as conversas. E precisamos fazer uma série de leituras de textos chilenos nos nossos programas do TUSP. Vou pleitear isso. Aí bom. você vem como convidada, porque acho muito necessário. A gente vai deixar publicado os links dos textos traduzidos e do que a gente conversou. Chico, quer se despedir? Eu só quero dizer que foi uma conversa muito, muito potente, muito forte. Me traz recordações boas de quando nós passamos uma época lá no Chile, no festival, e a gente viu a potência do teatro chileno, e a gente entendeu que o teatro é uma boa arma contra muitas situações, né? E a gente às vezes esquece que nós temos nas mãos uma arma tão potente. E ouvir você falando, Sara, nos faz relembrar que o teatro também tem a sua função social de memória, né? É importantíssimo isso. Esquecer não é legal, né? A gente tem que relembrar para não repetir. Obrigado pelo trabalho, viu? Obrigada a vocês. Um abraço enorme. Gente, esse foi o Sala TUSP, nos despedimos. Quem puder, fique em casa, mas não fiquem pacíficos. Vamos lutar aí por um mundo melhor, uma América Latina no mínimo. Tchau, tchau. Esse foi o Sala TUSP. Sala TUSP, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.